Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre muito bom contar com a audiência de vocês. Se você está aqui pela primeira vez, é uma grande satisfação contar com, com a sua participação, com a sua presença. Bem, o Goiás anunciou ontem, através de seu presidente Paulo Rogério Pinheiro, uma reformulação na base do clube. E eu vou até deixar no card aqui, ó. Você pode acompanhar um vídeo que eu fiz no dia 12 de janeiro falando justamente dessa necessidade que o Goiás tinha de profissionalizar a base e também de mudar o modo de operação da base Alviverde. Então você pode conferir aí, se você não viu ou se você quiser ver de novo esse vídeo que eu fiz lá no mês de janeiro, inclusive com a barba desse tamanho. Bom, é sobre esse vídeo, né, sobre essas mudanças citadas pelo Paulo Rogério ontem, que nós vamos falar a partir de agora aqui no Futebol 62. Primeiro vou citar aqui, né, alguns pontos que o presidente do Goiás afirmou. Primeiro, uma mudança geral nos nomes, né, treinadores oriundos de fora, abandonou aquela questão da base, os times comandados por ex-jogadores do clube, anunciou o Eduardo Pinheiro como diretor, daqui a pouco, mais à frente no vídeo eu falo sobre isso, o Osmar Lucindo como coordenador, citou que a estrutura que hoje serve o profissional, a partir do ano que vem, ainda em um mês indefinido, vai passar a ser utilizada pela base, o Goiás vai construir outra estrutura para o profissional, ele também pontuou que o Goiás vai trabalhar com metas, que vai ser mais agressivo na captura de jogadores, né, tentando buscar jogadores para o sub-17, para o sub-20. Outro aspecto ressaltado pelo, pelo dirigente do Goiás é que o Goiás pretende construir ampliar a casa do atleta, até para que o clube possa receber mais jogadores. Ele também citou que elencou mais de 30 pontos, né, ou pelo menos 30 pontos, que o Goiás precisava modificar na base para que a base passasse a ser produtiva, né, para que a base passasse a ser dar resultados, né, dar bons resultados. Pois que a base do Goiás não tem apresentado bons resultados, eu penso que isso é quase uma unanimidade. Né? Talvez apenas quem é responsável pelo trabalho e aqueles próximos, né, a este responsável vão pensar diferente neste caso. Então, vamos dizer que sobre esse aspecto, sobre essa necessidade, um outro ponto citado pelo Paulo é que a base vai passar a contar com profissionais específicos para ela, como por exemplo o departamento de fisiologia. Sobre este aspecto, eu acho que o Paulo está absolutamente correto. Né? O Goiás necessita dessa mudança radical na sua base, principalmente mais do que nomes. Às vezes a gente foca muito que o nome vai mudar. O Goiás precisa mudar o processo. A mudança de processo ela tem muito mais impacto do que a mudança de nome. A mudança de nome é para ser só um ajuste. Agora a mudança de processo, essa sim é a verdadeira reformulação. E o Goiás está, pelo menos na palavra do seu presidente, está prometendo essa mudança na forma de operar a sua base. Agora eu vou colocar aqui para vocês um dos nomes, né, da nova estrutura e vou comentar a respeito deles. O Eduardo Pinheiro, que agora é o diretor, o Osmar Lucindo, que era diretor, passa para coordenador. Daqui a pouco eu vou explicar por que o Osmar está aí. O Célio Lúcio, ex-zagueiro do Cruzeiro e ex-treinador do Sub-20 do Cruzeiro, chega para o Sub-20. O Mário Henrique, também ex-treinador do Cruzeiro Sub-20, Sub-17, também foi auxiliar técnico do Cuiabá no profissional, chega para o Sub-17. E o Jaime Algarte, era um profissional que trabalhava na escolinha do Goiás e está sendo galgado, vamos dizer, promovido para dirigir a equipe sub-15 do Alviverde. Sobre os nomes aí dos treinadores, eu vejo como bons nomes, especialmente o Célio e o Mário. A base do Cruzeiro é uma base produtiva, ela tem uma operacionalização interessante. Então são nomes experientes, especialmente o Mário, né, um cara já de muita experiência. Penso que são bons nomes. O Jaime, eu não o conheço, não posso falar sobre o trabalho do Jaime. O Paulo até elogiou, que é um treinador estudioso, inovador,
Se o presidente vê nele essa qualidade, eu acho que precisa dar oportunidades para pessoas. Já está dentro do clube, demonstra que pode ter potencial, dá uma chance para o cara, eu acho que faz parte. Você pode também revelar bons treinadores na sua base. Vou chegar agora no Osmar, depois eu falo do Eduardo Pinheiro. Por que o Osmar continua dentro dessa estrutura do Goiás, né? Vou resumir em uma frase. O Ailê quer o Osmar lá, certo? É esse o ponto. Por isso que ele está lá. Então hoje, se o Paulo Rogério ou qualquer outro comandante do Goiás quiser tirar o Osmar de dentro do Goiás, ele vai ter que assumir automaticamente uma, uma briga, entre aspas, com o presidente do Conselho Deliberativo, Ailê Pinheiro. Ele quer o Osmar lá. O Osmar é um homem em quem o Ailê confia, certo? Por isso que ele continua dentro da estrutura. Vamos dizer que isso aí é um rearranjo. O Eduardo Pinheiro. Por dois aspectos eu não posso falar do trabalho do Eduardo Pinheiro. Deste trabalho que ele vai executar. Especificamente desse trabalho, que é comandar a base do Goiás. O primeiro, porque eu não conheço o trabalho do Eduardo Pinheiro. Então, se eu citar aqui que o trabalho dele é bom, que o trabalho dele é ruim, não, eu estaria falando sem conhecimento. Eu não conheço o trabalho do Eduardo. O segundo, o Eduardo nunca desempenhou essa função na vida dele. Então não tem como dizer se o Eduardo será ou não será um bom diretor de futebol, baseado no seu histórico, no seu currículo, porque ele jamais desempenhou essa função. Olhando de fora e com a minha maneira de enxergar o Goiás, eu não estou falando do Eduardo ou qualquer outro nome. Eu acho que para a marca do clube, essa ideia de você colocar familiares e pessoas ligadas à família em diversos cargos do clube, eu acho que não é interessante. Eu acho que para a marca não é bom. Mas o Goiás já é absolutamente acostumado com isso. É o jeito do Goiás funcionar. O Goiás é um clube familiar. O Goiás não é no papel, mas no fato o Goiás é mais, vamos dizer assim, é mais uma entidade da família Pinheiro, assim como são as empresas. A família comanda o Goiás há muitos anos, né, há décadas, como comanda também as suas empresas. E dentro desta empresa, vamos dizer, a família gosta de colocar diversas pessoas, né? Então hoje você tem presidência executiva, presidência do conselho, vice-presidência do conselho, a, a vice-presidência de patrimônio, a diretoria de base, a coordenação da base, a superintendência do futebol, é, a diretoria de marketing, todas com familiares ou agregados. Então é um perfil. Eu vejo o Goiás, me parece em busca, o pessoal gosta muito lá de mexer, né, com gado, essas coisas. Me parece que o Goiás está em busca de ser um clube PO, sabe? Puro de origem. Né? Não, não acho que a ideia é interessante pelo seguinte fato: quando você passa a ter isso como critério, você perde ótimos profissionais. O Atlético de Bilbao, lá na Espanha, para dar um exemplo, ele tem uma filosofia política, só joga nele pessoas bascas, né, do país basco, ou descendentes. Isso pode até ser interessante para balançar a bandeira, mas em termos de talento, é uma ideia absolutamente absurda, porque você sempre estará desperdiçando bons talentos. Você pode ter um grande jogador, por exemplo, o Messi não pode jogar lá. Por quê? Porque ele não é nascido lá. Então isso você afasta de você profissionais que poderiam te ajudar, né? E o Goiás acaba tendo essa conduta, né, agora neste momento, dessa questão, né, de buscar o pior. Outro ponto que eu não achei interessante, continuo sem achar, acho que é uma hipocrisia. Não só no Goiás, eu vejo isso em vários clubes. Se o clube não tem condição de pagar, é um fato. Não tem condição, não paga. Não tem condição. Eu não tenho condição de ter um empregado
ou um empregado. Aqui em casa a gente não tem. Eu e minha esposa fazemos o que a gente precisa fazer. Se tivesse condição, eu teria. Eu teria alguém para fazer algumas coisas aqui que me daria tempo, me daria mais fôlego para eu trabalhar em outras coisas. Se você tem condições de pagar, eu acho que é muito melhor você pagar um profissional capacitado, evidentemente, para desempenhar uma função, do que não pagar só para ter o discurso de que não paga. Igual o Paulo citou que o Eduardo Pinheiro estará numa função que não é remunerada porque a legislação brasileira não permite. O coordenador, o ex-diretor que agora é coordenador, tinha salário. Por que até semana passada o Goiás tinha uma maneira de pagar quem desempenha a função e agora não vai ter mais? Né? Então eu acho que esse discurso assim, ele não leva a lugar algum. Mas o Goiás gosta disso, né? Gosta dessas citações. E eu acho que um cara não estou falando nem que é o caso do Eduardo, estou falando isso de uma maneira plural. Eu acho que é o caro é quem não consegue fazer um bom trabalho. Se ele trabalhar de graça e não fizer um bom trabalho, ele dá prejuízo. Porque você pega uma base igual o Goiás, em 4, 5 anos você não produz ninguém, ou produz muito pouco, você toma um prejuízo aí por baixo de uns 20 milhões de reais. Que eram com 3, 4 jogadores que você poderia vender. Então, ponto bem baixinho mesmo o prejuízo. E pode chegar a 50, 60 milhões. Então, é barato. Este abnegado que não produz, ele é barato? Né? Não é. Mas o Goiás acabou optando. Né? Então o Goiás quer fazer um processo de profissionalização da base, mas comandada na base da abnegação. Acho que isso é meio complicado e meio difícil de funcionar de maneira prática. Mas vamos ver o que é que vai dar. Com o tempo eu vou fazendo alguns vídeos, não só sobre a base do Goiás, mas dos outros clubes aqui também, para ir avaliando esse trabalho, né, em cima de resultados. Né? Aqui no Futebol 62 e em outros locais que eu trabalho, eu sempre gosto de focar em resultados. Eu não vou ficar falando que vitória é empate, que empate é derrota. Não, vitória é vitória, derrota é derrota, empate é empate. Bons trabalhos são bons trabalhos, trabalhos ruins são trabalhos ruins. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.